Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai bater um papo muito especial com a nossa querida Luana para falar um pouquinho. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda para a gente falar um pouquinho sobre como vender-se. É um papo muito interessante para você, como é para você o processo de se vender. Esse processo é bem diferente do que a gente imagina, do que a gente está acostumado a vender, né? E hoje a gente vai bater esse papo com a nossa querida coach e líder de vendas, Luana. E vai ser muito especial, espero que vocês gostem. Deixa eu chamar aqui. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Como vocês estão para falar nesse momento? Coloquem aqui embaixo os aviãozinhos para as pessoas que precisam dessa live, para as pessoas que precisam ouvir um pouquinho de como é esse processo de vendas, de um outro viés, de uma outra forma que a gente possa interpretar isso de uma maneira melhor na nossa vida. Mandem aqui aviãozinhos, enquanto isso, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu colocar aqui a Luana. Cadê a Luana? Ela já está aqui. Já solicitei para você, Lu. Tá dando erro, né? Vou convidar de novo. Convidei de novo. Agora foi. Oi, Luana! Boa Tudo bom? noite, tudo bem? Noite. Muito obrigada. Estou ótima, graças a Deus. Que bom, que bom. E Então você? hoje a gente vai bater. Oi? Você, como você está? Também, tudo bem, graças a Deus. Então hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre vender-se, né? E aí, por que que a gente está trazendo esse tema para vocês? Vão mandando aviãozinho aqui para as pessoas assistirem. Vou colocar aqui o aviãozinho pro pessoal. Deixa eu mandar aqui para as pessoas assistirem a nossa live. Se quiser, manda aí também. Vou mandar também. Então, por que que a gente está fazendo essa live de vender-se mesmo, né? Para começar, eu abri aqui um grupo de meditação toda segunda-feira às 8 horas e gratuito, né? Para quem está aí tiver interesse de participar,
só me mandar uma mensagem que eu te coloco no grupo. Então, para a gente iniciar a semana, a gente inicia com meditação às 8 horas da manhã, toda segunda-feira. E a Luana entrou nesse grupo e foi bem interessante porque a gente começou a conversar, começou a bater um papo e a gente começou a falar sobre vendas, né? Como é desafiador vender. E, e aí, nesse bate-papo, ela me disse que a gente se vende desde que a gente nasce. E isso, quando ela me disse, eu fiquei, nossa, é verdade, né? Porque desde que a gente nasce, a gente tá se vendendo, a gente tá colocando a nossa expressão, a nossa ideia para o mundo, né? E não é só um profissional vendedor. E aí, nesse bate-papo, a gente começou a conversar bastante, a gente falou, vamos fazer uma live, então, para explicar um pouquinho para as pessoas que têm essa dificuldade de vender, têm essa dificuldade de se colocar, que vai muito além só das técnicas de venda, né, Luana? Exatamente. Exatamente. Foi até interessante, né? Porque assim, para quem está fazendo algo há muito tempo, isso é muito natural. E quando a gente vai conversar com uma pessoa que é de um outro universo, é que a gente percebe que é natural porque a gente já fez aquilo muitas vezes, né? Eu pego sempre o exemplo de quem cozinha. Eu cozinho com muita técnica e muito acompanhamento, né? Porque eu fiquei muito tempo sem cozinhar e aí hoje eu preciso de muito auxílio. E as pessoas que cozinham no dia a dia falam, como assim, né? Fazer um arroz, fazer um feijão. Por quê? Porque aquilo entrou na naturalidade. E aí você me perguntou, né? Como que eu vou te apresentar? Né? E aí, nesse momento, você vê, já começo, querendo ou não, uma primeira venda. Né? Como que eu vou me apresentar aqui? Por que que alguém vai querer ouvir o que eu tenho para falar? Né? E a gente tem por hábito se apresentar dentro daquilo que a gente está acostumado a fazer. A gente confunde um pouco quem a gente é com a nossa função. Né? Uhum. Então, isso a rede social, ela traz muito forte para a gente, né? Então, você vê ali, você vai entrando no perfil das pessoas, tem sempre lá a apresentação dela, mas a apresentação dela é dentro do que ela faz, né? Do que ela faz há bastante tempo, e aí ela oferece isso muitas vezes, né? Que é a troca que nós temos aqui. Mas Uhum. quem realmente nós somos, né? A venda, ela parte exatamente desse ponto, né? Da gente entender quem a gente realmente é. E automaticamente, quando a gente entende quem a gente é, a gente entende que a gente tem algo a manifestar dentro do que a gente é. Cada um aí respeitando a sua individualidade. Então, eu acredito realmente que eu sou filha de Deus, né? E todos nós somos, porque não Uhum. existe um outro criador, né? Então, nós Uhum. somos filhos de Deus. E nós nascemos aqui por essa vontade divina, né? Por essa Uhum. vontade do Pai. Mas não é a esmo, né? Não é para ficar aqui cada um fazendo o que dá na telha, o que pensa, o que imagina. Isso até faz parte do processo. Mas Deus coloca em nós algo que é único, né? Que só está em nós. E a proposta é que nós tomamos consciência dessa filiação, colocando em prática esse propósito divino. Então a gente Uhum. começa a nossa primeira venda, né? Que é para nós mesmos, de tomar essa consciência de quem nós somos e colocar isso para a humanidade. E aí a gente pega assim, quando a gente chega aqui, né? Eu falo, eu sou mãe de 3 filhos, né? Tenho o Gabriel, de 24, o Rafael, de 18 e o Miguel, de 8. Então, quem é mãe sabe, né? Que bebê é a maior maravilha que existe na face da Terra, né? Coisa linda, gostosa, chuchu, agradável, só que dá um mega de um trabalho, né? Dá um mega de um trabalho, porque tem muitas necessidades ali que precisam ser supridas quase que imediatamente.
né? Então, aquele primeiro processo ali de desenvolvimento. Então, a gente já chega aqui se vendendo, né? Porque a venda nada mais é do que o encontro de um produto, um serviço com quem está ofertando isso, né? O encontro da necessidade com o serviço ou o produto. Então, quando nós chegamos aqui, nós temos várias necessidades, né? Que necessariamente não tem manual de instruções. A gente nem se comunica, mas a gente tem a necessidade e nós temos ali, geralmente, né, a mãe que vai atender essas necessidades, meio que prontamente. E muitas vezes ela não está em condições de atender essas necessidades, não é algo assim tão natural, né? Hoje se fala muito da maternidade, do peso da maternidade, tal, que isso era um grande tabu. Mas é porque nem sempre você consegue atender ali tão prontamente, né? E existe toda a sua vida quase que para em função daquele bebê. Mas o que te motiva a atender essas necessidades? É a venda que aquele serzinho faz para você, porque aquele serzinho ele é muito agradável, ele é muito gostoso, né? Então, assim, depois que você consegue atender a expectativa, que muitas vezes você fica ali tentando entender o que é, você se sente super recompensada com um simples sorriso, né? Para você, ele falou mãe, pronto, ele falou mamãe, né? Então, a venda é isso, né? É alguém ter uma necessidade e uma outra pessoa ter o serviço ou o produto em si que vai atender essa necessidade. Então, venda é sobre relacionamento, né? Hoje as empresas falam muito isso, venda é relacionamento, venda é relacionamento. Mas que tipo de relacionamento, né? Essa que é a questão. Tem que ser um relacionamento de amor. E todo mundo que fala que tem alguma dificuldade com venda, é lógico que a gente tem que fazer uma análise, né, mais detalhada, mas está baseado na crença. São algumas crenças que fazem com que a pessoa tenha aversão de vendedor. Então, assim, vendedor não é uma profissão, né? Vendedor é uma falta de profissão. A pessoa já tentou de tudo, a pessoa está desempregada e aí ela vai atrás do emprego, então pode ser o de venda, porque ela não conseguiu outra coisa, então aceita de vendedor mesmo, né? Mas porque foi se criada uma crença muito negativa nos relacionamentos em si. E principalmente quando envolve essa questão do dinheiro, né? Então, se a gente parar agora para pensar, falar assim, o que vendedor representa para você? Né? A gente vai ter, geralmente, duas perguntas que vão se encaixar. Ou eu acho que o vendedor é alguém que incomoda, né? Sempre vai ter essa imagem, né? Que o vendedor é alguém insistente. É. Por que eu tenho essa imagem de vendedor? Porque eu não sei me posicionar, eu não sei falar não. Eu tenho grandes dificuldades em falar não. Então, geralmente, quando eu encontro uma pessoa que age um pouco mais, ela consegue me convencer. E aí, como eu não sei me posicionar, eu fico com aquela imagem que só comprei porque o vendedor insistiu. É. Né? Mas isso tem um sinal ali por trás. O que isso está querendo me dizer? Que eu não sei me posicionar. Né? Porque se eu quero, eu não quero. Mas se eu sou uma pessoa que eu não sei me posicionar, qualquer um me convence. Se eu não sei quem eu sou, né, eu vou acabar sendo o que o outro quiser. Então tem a ver Exatamente. saber quem eu sou. Ou o vendedor é uma pessoa assim. Eu preciso tomar muita água. Eu fiz algumas anotações aqui. Mas quando se fala também em vendedor, eu penso em alguém que quer pegar o meu dinheiro. Né? Que eu estou ali com o meu dinheiro, bonitinho, e o vendedor nada mais é alguém que vai querer pegar o meu dinheiro. Essa é uma outra ideia, né, que vem de uma crença aí de consciência coletiva, de que o dinheiro ele é algo que atrapalha, né? É aquela história do eu sou pobre, mas eu sou limpinha, né?
rico não entra no reino dos céus, é mais fácil um pobre passar pelo buraco da O agulha camelo. do que É. camelo, passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então tem muito a ver com a crença que nós temos negativa em relação ao dinheiro. Claro que aqui, eu acho que no mundo atual se fala muito sobre isso, mas isso ainda está muito arraigado, né? Então, quer dizer que vendedor é aquela pessoa que quer tocar no que é meu. Vendedor, ele quer... Parece que ele é um pouco salteador, né? Ele vem para tomar aquilo que eu não estou disposta a entregar. E aí, com isso, a gente vai se fechando, né? E a gente vem de uma fase, né? Eu acredito que lá na frente, né? Os nossos descendentes vão estudar a nossa era, né? Nós estamos aí na era da comunicação e muitas coisas estão transicionando. Se a gente for analisar, há um tempinho mais atrás, nem era o meu, porque eu não sou tão antiga assim, mas se a gente for analisar, era muito comum, você tinha mais ou menos a sua programação de vida, né? Atrás, uma busca de uma segurança, e estava tudo bem. Então você ia lá, você estudava, você conseguia o seu emprego e você trabalhava a vida inteira naquela mesma empresa e depois se aposentava e tranquilo. Então, essa questão da venda, ela se perde um pouco, né? É aí que começa o estigma de que só vai vender quem não estudou, só vai vender quem não tem profissão, né? E aí também fica visto de uma forma muito pejorativa. Só que se a gente for analisar hoje, né, ficou muito claro que estabilidade não existe. Já começa por aí. Né? Uhum. Mesmo quem está concursado, quem fez, não tem estabilidade. E a falta de estabilidade, né, essa falta de segurança faz com que nós tenhamos que nos adaptar rapidamente às mudanças. E para se adaptar rapidamente às mudanças, você precisa de cooperação. E na cooperação entra o quê? A A venda. venda. Porque assim, o que vai colaborar comigo, tá? Se eu não tenho nada para te oferecer? Né? Aí a gente volta lá na fase da criança, que é onde ela sai daquele primeiro momento ali como bebê, que ela tem todas as necessidades dela atendidas, e aí a gente começa a crescer. E aí a gente vai criando uma certa independência. Então a nossa mãe não nos atende tão rapidamente. E muitas vezes começa a fase dos nãos, né? Então, para a gente ter aquilo que a gente quer, a gente começa a desenvolver a linguagem. Então, a gente vai na argumentação e em oferecer algo em troca. Né? Quem tem criança em casa, que está nessa fase, que o meu está aqui de 7, 8 anos, a gente sente isso. Né? É muito natural eles pedirem alguma coisa, pelo menos os meus aqui, né? E já te ofertar algo. Por quê? Porque ele sabe que aquilo não vai vir tão de graça assim. Então já começa a entender o que é a troca, né? E aí, quanto mais emocionalmente a pessoa é desenvolvida, a criança vai se desenvolvendo emocionalmente, mais ela entende isso de forma natural. E ela vai tendo menos conflito na vida. Então, ela vai para a escola, ela entende que ela precisa vender ali, ela precisa se vender, ela precisa ser o amigo que faz X, Y, ser agradável, N situações, para que aquele grupo, né, da sala, da escola, compre ele. Né? Uhum. E isso vai sendo assim, de forma muito natural. Principalmente se essa criança vem do ambiente assim, mais tranquilo, de um ambiente mais saudável. Se a criança está num ambiente tóxico, ela não deixa de se vender. Só que ela tem um impacto emocional de acreditar, né, muito no resultado. Então a gente sabe que isso lá na frente vai dar um problema. Então ela acaba tendo aquele raio-x de como ela tem que se portar, né? Que é a venda que ela faz para ela ser aceita, só que sempre analisando o que está acontecendo fora. E aí a gente sabe que a gente chega na fase da adolescência. Quem nunca, né? Foi adolescente. Jesus amado, né? Por que fala? Que a adolescência é a do adolescer, né? Porque dói.
Porque ali a gente é colocado à prova, a gente vem num treinamento e aí a gente vai para a sociedade com aquilo que a gente consegue vender da gente. Porque a gente precisa muito ser aceito na adolescência. A gente precisa de grupos, a gente precisa de parceria. E se a gente não vem de um ambiente saudável, que houve trocas, né, para a gente desenvolver essa venda de forma natural, a gente vai cada vez mais saindo da gente e indo para o fora, indo para o outro, indo para o meio, né? E aí a gente começa a perder a venda, né? Porque toda vez que um vendedor sai de si, ele perde a venda, né? Porque se a venda é sobre relacionamento, eu preciso me relacionar bem comigo para eu conseguir me relacionar bem com você. E aí, na adolescência, a gente começa a perder um pouco essa venda, porque a gente começa a olhar demais, querer ser aceito demais e vai distanciando um pouco de nós, né? Onde a venda fica ali mais, digamos assim, precisa de um trabalho maior, né? Por isso que é muito importante quem é pai, quem é mãe, entender este momento, né, da adolescência, que é o momento crucial de se entender quem você realmente é, né, ali de colocar à prova, porque a sociedade, ela vai nos dar rótulos, e a gente só vai aceitar esses rótulos se a gente não souber quem a gente é. Né? Tem até uma frase acho que é do Padre Marcelo, eu confundo um pouco de nome, um vídeo dele, né, que ele fala sobre isso. Se você não sabe quem você é, qualquer um define quem você é, né? E é na adolescência que a gente entra nesse cast, né? Aí você tem várias coisas. O que você vai ser? A frase, né? O que você vai ser quando você crescer? Geralmente, é ali que o adolescente está se vendendo para a família, porque ele precisa falar de algo que a família vai comprar, né? E vai aceitar ele, né? Aceitar ele, porque ele vem, ele precisa ser aceito, ele está no momento que ele precisa ser aceito. Aí ele vai para a galera, aí lá ele tem de repente que ser outra coisa, né? Para ser aceito pela turma. E enfim, né? Quando a gente consegue passar bem por essa fase, a gente chega na fase adulta sem nenhum tipo de bloqueio em relação à venda. Aí você fala assim, mas não tem nada a ver, né? Eu nunca fui vendedora, eu não vou vender. Não... E aqui a ideia não é falar sobre técnica de venda, porque tem profissionais aí na internet que falam muito bem sobre as técnicas, né? Mas é entender, na verdade, que a gente, constantemente, nós estamos inseridos num processo de venda. Algumas vezes envolve o financeiro, outras vezes não envolve o financeiro. Mas se você quer saber hoje qual que é o termômetro para eu entender, né, se eu estou bem na foto ou não, é a sua conta bancária. Né? A história do sou pobre, mas sou limpinho, é alguma coisa que está travada, que está te limitando, que não está deixando você vender todo o potencial que você é. Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos, né, do dono do mundo, potência máxima, como que eu vou ficar com quase nada? Né? Automaticamente eu não estou conseguindo vender o talento que Deus colocou em mim. Né? E vender no sentido não é de oferecer para as pessoas, é de expressar. Porque a hora que eu expresso, aquilo tem valor. E aí esse valor é que traz a prosperidade. E a consequência da prosperidade, né? Você está falando de dinheiro? A consequência da prosperidade é os bens que você possa manifestar aqui, né? Que o dinheiro é um meio, para que você possa desfrutar da vida a qual nós temos direito. Nós temos direito por ser filho, então nós temos essa herança, né? E a gente tem que ter esse poder de desfrutar. Se a gente não está conseguindo desfrutar, é porque a gente não está se vendendo, nem para si mesmo, muito menos para os outros. Porque a principal venda que eu tenho que fazer é comigo. E aí a gente toca num ponto que a gente vai voltando, né? A gente sempre vai e volta. Hoje se fala muito da criança ferida, porque você tem que tratar a sua criança, né?
Porque foi lá, aquela criança, na verdade, ela foi muito bem sucedida. Ela se vendeu muito bem, independente do cenário. O problema não é o que aconteceu com a criança, né? A gente fala de tratar a criança como um meio, tá? Mas o problema não está na criança. O problema não está no que aconteceu com você na infância, porque você teve o lar necessário. Ah, mas meu lar foi péssimo. É, legal, mas era o necessário. Né? Eu falo aqui, tinha mãe melhor? Tinha. Mas, né? Então, se não ter